O Tech for Her podcast está de volta, com mais uma história que mostra que carreira e vida são feitas de escolha, coragem e paixão. Eu sou Nicole Heleski e aqui acreditamos que a tecnologia e ciência não são apenas números ou formas, são formas de transformar realidades quando carregam a força das mulheres que as constroem. E no episódio de hoje, você vai conhecer uma trajetória que une estatística, sala de aula, consultoria, dança e até gatos. Uma conversa que vai além dos dados para falar de humanidade, criatividade e propósito. Então já se prepare. Curta, comenta e compartilhe o que mais te inspirou nesse episódio, porque vem aí uma jornada que prova que podemos ser tudo aquilo que quisermos ser. Hoje recebemos uma mulher que quebra padrões e conecta mundos aparentemente distantes. Estatística de formação, com passagem por grandes empresas e pela academia, consultora e professora que inspira com seu conhecimento, mas também bailarina, que encontra na dança o equilíbrio, roqueira que vibra com a música e apaixonada por gatos, que celebra o lado afetuoso da vida. Ela nos mostra que a vida não precisa ser linear, que podemos ser profundas e plurais, que entre cálculos e compassos há sempre espaço para reinventar-se. Com muito orgulho, apresento Ângela Scar. Ângela, seja muito bem-vinda ao Tech for Her Podcast. É uma alegria imensa ter você conosco nesta conversa. Um prazer estar aqui, estou super feliz, estou aqui nas minhas férias, mas eu gosto dessas conversas, eu gosto dessa troca aí. Eu acho que vai ser uma conversa bem bacana, estou muito feliz aí pelo convite. Eu acho que muito legal a proposta desse programa, né, de falar ali com mulheres que tiveram ali uma experiência em vários segmentos profissionais ali. Eu acho muito legal essa iniciativa de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. E agora vamos começar a conversar um pouquinho sobre sua trajetória. Você tem uma trajetória marcada por escolhas que uniram paixão, disciplina e curiosidades. Se formou em estatística pela UFSCar, construiu uma carreira sólida passando por grandes empresas e também atuando na academia. Mas antes de chegar nesse ponto, existe uma jovem que precisou escolher um caminho em meio a tantas possibilidades. Me conta um pouquinho como que nasceu esse interesse pela estatística. O que te motivou a escolher essa área com base na sua formação? Bom, a escolha, quando você é adolescente, eu acho que até hoje eu acho que é uma escolha muito difícil, sabe? A gente tem que escolher uma coisa ali para a nossa vida, sabe? Eu entendo que é óbvio, depois a gente pode mudar os caminhos, né? Eu entendo que a gente pode fazer uma escolha e depois optar por ali, por um outro caminho. Mas quando a gente é adolescente, a gente não sabe direito, sabe? Você fala assim, não sei, gente. Assim, você tá preocupado com umas coisas ali, né? Mal e mal você tá conseguindo viver sua vida de adolescente, É né? mesmo. Exato, com os problemas nossos de adolescentes ali. Então a gente tá preocupado. Às vezes a gente tá com algumas encanações, principalmente as mulheres, de corpo e de ser aceita pelos amigos, né? Então ali você fala, a última coisa que você vai pensar no seu futuro, da sua carreira, né? Mas eu acho que eu falo que eu tive um processo ali de pensar em muitas coisas. Eu sempre fui boa em matemática, mas eu sempre tive um lado de artes ali, né? Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei muito de animais. Então eu pensei, eu vou fazer veterinária, eu vou virar, sei lá, tocava piano, eu queria, vou virar música. Pensei em muitas coisas, né, ali para prestar. Só que ali eu tive uma influência muito forte do meu pai, né? Porque assim, lá naquela época, era anos 90, não tinha, a estatística não era muito forte, né? Não era uma coisa muito conhecida. Hoje em dia, a estatística, a gente vê que a estatística está em tudo, né? Ciência de dados. Uhum. Hoje em dia precisa para tudo. Mas antigamente, não, você falava, meu, o que que eu vou fazer com estatística, né? Então, assim, eu não acho que nenhuma pessoa fala, ai, nossa, quando você era criança, o que que você quer ser quando crescer? Estatístico, eu acho que não deve ter, né? Jamais. Ser criancinha, né? Ai, nossa. Então, em geral, você quer ser professora, sei lá. E aí eu lembro só que meu pai é estatístico, né? E meu pai, ele é um apaixonado por estatística até hoje. E ele se aposentou, mas ele continua trabalhando, ele gosta de escrever artigos e tal.
E aí eu lembro que ele foi uma influência muito forte na minha vida, porque ele falou, ó, estatística é uma área que está em crescimento, né? Eu vejo que no futuro ali ela vai estar em várias coisas, e fora que você pode usar estatística em qualquer área que você quiser. Então você pode trabalhar ali com dados, sei lá, de dados de veterinários, dados médicos. Você pode ir para qualquer caminho, porque, né, estatística você pode aplicar em qualquer lugar. E aí Uhum. eu lembro, eu falei, bom, tá, então acho que é uma. E aí eu lembro, só que mesmo assim eu prestei, todo mundo fala, você escolheu cursos com a letra E, né? Porque eu prestei estatística e ecologia na Unesp. Nada a ver. E aí eu passei nas duas, e aí eu falei, putz, mas aí pensei, e também teve o fator dinheiro, né? Então, assim, eu tinha que ir para a Unesp, Sim. era Rio Claro, e aí eu pensei, falei, putz, meu pai não estava ganhando, assim, rios de dinheiro. Então vamos continuar em São Carlos, né? Porque eu passei aqui na estatística de São Carlos, na UFSCar, e aí foi aí que começou a minha jornada na estatística. Então foi por isso que eu acabei escolhendo essa profissão no final, né? Ai, que bacana. E é engraçado, né, que eu lembro também de, quando mais nova, querer ser da área da veterinária também. Ah, sempre a gente olha assim e fala, ai, é tão bonitinho os gatinhos, os cachorrinhos, vamos virar veterinária. Depois a gente vai para uma área totalmente diferente e É, depois vê que dá para relacionar. e até minha mãe falou assim, meu, você chora quando o passarinho morre, imagina você sendo veterinário, que vai morrer os bichos tudo lá, você vai enlouquecer. Falei, é verdade, tem esse fator, lógico que você ajuda muito bichinho, mas também vai ter muito bichinho que vai morrer e tal. Falei, acho que foi uma Exato. boa eu não ter feito veterinária. Eu também, a minha mãe falava, você quase desmaia só de tirar sangue. Imagina se você tiver que Então, fazer uma exato, cirurgia. Eu falei, é é, melhor deixar para lá o sangue e vem com o exato, circuito. exatamente. E a gente não tem muita noção, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho que tem ali tem uns negócios lá para ver qual que é para ajudar a escolha de profissão, né? Hoje em dia tem ali, né? Uhum. Tem um nome, agora esqueci, que é para ver ali o que a pessoa tem aptidão, né, para fazer. E antigamente não tinha muito, porque assim, você também precisa entender os prós e os contras, porque a gente vive aquela fantasia da coisa perfeita, né? Ah, eu vou fazer Sim, veterinária e vou salvar os bichinhos, só que você tem que colocar tudo ali. Você vai ter que fazer cirurgia, você vai ter que tirar sangue, você vai ver os bichinhos morrer. Então tem isso de bom, mas também tem isso de ruim. Então, assim, e a gente não, né, falta essa coisa dos prós e contras de cada profissão, né? sim. Eu acho que a gente, quando entra na escola, a gente é muito incentivada a só olhar as partes boas, né, dos cursos. E a É, gente acaba deixando isso muito de lado. E na hora de escolher, a gente acaba escolhendo por sentir mais afinidade naquilo, e quando tem. entra, percebe que é algo totalmente diferente, e por isso que acaba muitas vezes Exatamente. desistindo, né? É isso mesmo. Isso mesmo. É, e você já imaginava lá no início que trabalharia em instituições de grande porte, como Serasa, Itaú, ou essas oportunidades elas foram se abrindo ali ao longo da sua jornada? Elas foram se abrindo, assim. Quando eu fiz o curso de estatística, eu falei, óbvio que eu acho que isso acontece com todo mundo, que você fala assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Não tem nada a ver com isso aí. Né? E o curso de estatística é um curso pesadíssimo, né? Então você fala assim, meu, e muitas vezes tem matérias ali que você não sabe para quê, né? As coisas ainda são muito. Eu acho que tem mudado, né? Eu acho que hoje em dia as coisas estão mais Uhum, conectadas, mas antes a gente tinha as matérias muito soltas e você falava, eu não estou entendendo por que que eu estou aprendendo essas coisas, o que que eu vou usar, entendeu? Então, assim, chegou um momento ali que, né, o curso de estatística hoje diminuiu, mas antigamente entrava uma galera e sobrava, assim, entravam 20 alunos, sobrava 10 porque o povo não aguentava, nossa. né, que é muito pesado. E aí eu tive um momento ali no terceiro ano, né? Eu sempre tive essa coisa de querer dançar, eu gosto muito de dança e tal. E aí eu tive um surto momentâneo que eu falei que eu queria largar tudo. Eu falei, eu vou passar um tempo, sei lá, na Espanha, vou fazer um curso de flamenco e tal. E aí meu pai e minha mãe, ali, eu tive um surto. Aí minha mãe e meu pai falaram, meu, pensa assim, ó, você já fez 2 anos, já aguentou 2 anos, né? Faltam só É, dois. E aí depois, se realmente você olhar e falar, pelo menos você vai ter um diploma ali,
vai ter uma graduação, e se depois falar, não é nada disso que eu quero, você vai lá e presta outra coisa, entendeu? Não precisa, né? Então, eu até agradeço meus pais ali que não me deixaram fazer loucuras, né? Eu acho que por isso que eu falo, é importante os pais, às vezes, eles precisam estar ali, colocar limites, né? Porque às vezes o Uhum. limite do seu pai vai fazer, depois vai gerar uma coisa boa ali no futuro. Né, então eu falei: realmente, vai". Aí eu terminei a estatística, e eu estava muito numa visão, eu sempre fui muito, né, eu queria ficar em São Carlos, né, perto do meu pai e da minha mãe, aquela coisa meio que, né, medo do novo. Então o que que era Uhum. mais fácil para mim, também por influência, meu pai sempre foi da academia, né, então ele é professor, fez ali mestrado, doutorado, pós-doc, um monte de coisa. E eu estava meio que pensando em ir na mesma linha que ele, então assim, eu falei: vou terminar e vou fazer um mestrado e tal". E aí uma professora minha identificou, ela falou: "Ângela, você", não que o professor não tenha que ser comunicativo, né, e ser, tem pode ser sim, tem professores hoje que são super comunicativos, extrovertidos e tal. Ela falou: Aham. mas você tem uma competência ali muito de com pessoas, e um lado mais prático, né, que talvez não seja o seu perfil ali ficar fazendo um artigo, fazendo, né, talvez você vai estar ali mais solucionando problemas e propondo ali coisas mais aplicáveis numa empresa, né. E, óbvio, pode ser, vou até me corrigir aqui, que um artigo não possa mudar coisas nas Sim. empresas e tal, mas ali seria uma coisa mais aplicada, então muitas vezes não seria uma solução tão científica, por exemplo, como um artigo, mas seria uma coisa mais solucionar coisinhas ali com às vezes com alguma coisa mais simples e tal. E aí ela falou: Uhum. vai fazer um estágio, eu acho que só para você pelo menos ter experiência", e eu não queria sair de São Carlos, falei: mas eu vou ter que ir", porque na época não tinha, né, não tinha, assim, não tinha muito para onde ir, entendeu, assim, ou você virava professor, as empresas ainda eram poucas empresas ali que contratavam estatístico, né, então, em geral, quando eu fiz estatística, tinha aquela coisa: "Ai, mas o que que você vai fazer? Vai para o IBGE? Vai trabalhar no censo?", né, então tinha ainda essa visão. E aí não tinha essa coisa de home office, não tinha nada disso. Então você tinha que ir para São Paulo, e só tinha espaço para estatístico em São Paulo. E aí eu lembro que aí só tinha espaço em São Paulo, e aí a minha professora: "Mas faz um estágio, depois faz 6 meses lá, depois você volta", e tá bom. Falei: "Tá bom, vai fazer um estágio e tal". Aí eu prestei ali, fiz um processo ali para entrar na Nielsen, né, que é uma empresa de pesquisa de mercado. Aí Uhum. entrei lá, tal, foi uma experiência bem legal, assim, tipo, né, a hora que você começa a usar a estatística na aplicada mesmo, né, então eles deram um problema pra gente e, tipo, se vira, né. Uhum. E aí tanto que eu falo que naquela época não tinha nada segurar a mão do estagiário e falar: "Vem aqui meu filho", era tipo: "Se vira, se vira, Resolve, né? resolve aí, Resolve. depois eu troco uma ideia com você". E aí eu lembro que aí eu fiz e tal, e aí já estava com a intenção de voltar para São Carlos para fazer mestrado. E numa dessas apareceu uma vaga na Serasa, né, e aí uma amiga minha Hum. falou: "Meu, tem essa vaga aí com salário legal e tal, por que que você não presta?". "Ah, porque eu quero voltar para São Carlos". "Meu, nada a ver, não quero ficar aqui em São Paulo". Ela: "Não, mas presta, é concorrido, meu, você nem vai passar". Eu falei: "Tá bom". Aí fui Motivação, né? Você nem vai é, passar, só nem vai presta. pa é uma amiga minha, muito amiga que eu gosto, sabe aquelas amigas que falam as verdades uma na cara da outra? Aí, eh, aí eu fui fazer a entrevista torcendo para dar errado, eu falei: "Meu, tomara que dê errado", e deu certo. Aí eu falei: "Bom, é o destino". Então, aí eu acabei ficando em São Paulo ali por 14 anos, né. Então eu fiquei na Serasa ali um Caraca. tempão, e foi bem, e assim, eu vou te falar, eu estava relutante de ir para São Paulo, mas foram 14 anos que não foram 14 anos que eu fiquei infeliz, foram anos bem legais, sabe, eu aproveitei bem ali, né, então eu tenho lembranças boas, foram experiências muito legais, fiz amizades, muita coisa legal. E também foi em Nossa, São que Paulo que eu bacana. e foi em São Paulo que eu fui atrás de fazer dança do ventre, né, que eu sou descendente de árabe, e aí, por parte de pai, né, por isso até que é Ângela Ashkar, Ashkar é libanês. E aí, eu comecei a ir atrás da dança do ventre, porque eu falei: "Putz, eu preciso fazer alguma coisa ali também para relaxar e para fazer amigos", né, porque na época você tá num lugar sozinho, sem seu pai e sua mãe.
E aí foi que eu entrei na dança e fiquei lá por muito tempo. Foi uma coisa assim que eu descobri que é uma paixão na minha vida. Então, assim, eu falo que foram anos muito bons, assim, fora a experiência de mercado ali, que me trouxe muito conhecimento, muita coisa legal, né? Eu fiquei na Serasa há 7 anos, aí depois fui para o Banco Itaú, fiquei um tempão no Banco Itaú, então foi uma experiência bem legal, e eu não imaginava, né? Eu não imaginava que eu ia seguir, então foi tudo meio por acidente, sabe? E Uhum. as coisas foram acontecendo, no começo, principalmente em São Paulo, meio que por acidente. Aí apareceu a vaga do banco, alguém, Ângela, mas essa vaga, então vai. Aí, aí depois só que eu comecei a criar ali alguns caminhos para minha vida, e muitas vezes também a gente define caminhos e depois a vida fala, não vai ser assim, entendeu? Então, tá bom, a gente vai indo. Era isso que eu ia comentar, de a gente fica tão pilhado de ficar planejando cada passo que a gente vai dar, como que vai ser, como que é isso, o que que eu vou fazer, e aí no final a vida pega e faz assim, ó, esquece o que É, você fez e toma aqui outro rumo. Aí você caindo de paraquedas, tudo novo, tudo de novo. Então, isso é exato. muito legal também, né? Porque quebra um É, pouco dessas expectativas que a gente fica pilhado. Que nem eu falo, você pode até tentar planejar, mas no final, é, realmente não vai acontecer isso. exato. E às vezes assim, eu já fiz ali, já me chamaram para falar um pouco ali, né, dos caminhos dos estatísticos e tal. Sempre o pessoal da Federal me chama aqui com o pessoal que está entrando novo. Eu falo, e às vezes a gente acha ali que tem que fazer o curso em 4 anos, né? E às vezes não Sim. é isso que vai acontecer. E às vezes a gente acha assim, mas depois que eu fizer isso, não tem possibilidade de eu ir para outro caminho. Sim, existe. Então, por exemplo, eu lembro que eu ia numa psicóloga em São Paulo. Ela fez um outro curso, uma graduação em outra coisa, e ela falou que depois de véia, ela foi fazer uma graduação de psicologia e ela começou a atender com 50 e poucos anos. Então você fala assim, meu, Nossa. era um sonho que ela tinha, uma coisa que aí no final ela foi atrás. Então, assim, a gente fala, ai, nossa, né? Aí depois que eu escolhi esse caminho, não tem mais para onde ir. Tem sim, e não importa, sabe? Ai, mas é que eu já tô velha. O que que é velho, né? Tem gente que tá entrando em faculdade ali, você vê casos ali com 60 anos, que sempre foi o sonho da pessoa, entendeu? Então, eu acho que é isso. E também hoje em dia as pessoas estão conseguindo ter essa condição para realizar seu sonho, né? Também das Sim, mulheres conseguirem entrar em empregos, conseguirem ter o próprio salário e seguir a carreira que elas sonharam. Eu vejo muita gente, muita mulher bem mais velha que agora que formou os filhos está entrando na faculdade que é, queria e se dedicando para aquilo que de fato queria, né? sim, Isso mostra, sim, tipo, toda a mudança de antigamente para hoje em dia. Agora as mulheres têm o sonho e conseguem realizar, mesmo que sim. com esse atraso todo, ainda tem essa oportunidade de conseguir realizar, né? Exato, e hoje em dia as mulheres têm mais opção de escolher, por exemplo, não ser mãe, né? Porque antigamente não tinha muito Exato, isso, sim. né? Então, assim, antigamente tinha que casar e tinha que ter filho, né? E muitas vezes tinham mulheres que não queriam aquilo, mas elas, né, porque era aquele rolê lá do passado e todo mundo fazia aquilo, né? Então, hoje em dia, eu Hum, acho que tem essas escolhas, e aí é legal porque as pessoas que decidem ser mães vão ser mães mais presentes e mães mais responsáveis, né? Porque muitas aham, vezes a pessoa é mãe, mas ela não queria ser mãe. Aí, tipo, o filho, lógico, que cuida, mas não era exatamente aquilo que ela queria, né? Então eu sim. acho que tem essa mudança também hoje, né? E também não se sente, né, confortável com a situação e acaba, tipo, não se dando, não dando o seu melhor, né? Porque não queria de Exatamente, fato é aquilo. porque não Foi meio que uma queria. pressão. É que nem É, fazer um curso que você não quer, mas pela pressão você acaba fazendo, é, você não vai se dedicar, né? exatamente, é isso mesmo. Durante a sua formação e início de carreira, você teve alguma referência de mulheres? Eu vou te falar assim, que eu sempre tive muita sorte, né? Uhum, Eu acho e a estatística, desde que eu entrei lá em 96, né? Eu lembro que era o curso de exatas da Federal que tinha a participação de mulheres era maior do que a dos homens. Era um dos únicos cursos de exatas que tinha mais mulher do que homem, né? As engenharias uhum. em geral têm mais homens, né? A grande maioria tem mais homens. E aí eu lembro que tinha mais mulheres. E aí, quando eu entrei no mercado, né?
mesmo na graduação, tive professoras ali maravilhosas, né? Tanto que foi essa professora que identificou em mim ali um perfil mais para mercado, né? E que, por um lado, foi até bom que eu desvinculei do meu pai, porque senão fica todo mundo, porque é a filha do Jorge Ascar, né? Então, assim, eu Uhum. fui por um caminho meu de mercado que não tem nada a ver com meu pai, né? Porque senão, às vezes, aí ainda vem aquelas falas, né, machistas, né? Tipo, ai, mas ela só conseguiu o que ela conseguiu porque ela é filha do professor, né? Então, aí tem essas falas. E aí, então, por isso que quando eu fui para o mercado, eu desvinculei disso, né? Então, porque aí não tem, meu pai não tem influência no mercado nenhuma, ele pode, talvez, ali no meio universitário, sim, é uma pessoa conhecida, mas dentro do universo ali de bancos, né? Então, ele não tinha. E aí foi legal que eu fiz o meu caminho independente dele ali, né? Uhum. E aí eu tive muitas mulheres, mesmo nesse percurso no mercado. Eu lembro que quando na Nielsen eu fui orientada por uma chefe mulher, e ela foi super legal. E aí, quando eu entrei na Serasa, eu fui entrevistada por uma mulher que tinha um cargo ali também de gestora. E tive ali depois ela que me ensinou muita coisa que eu sei até hoje. Tive chefes mulheres ali uma presença muito forte, mulheres com presença forte. Eu falo que eu tive uma chefe, uma carioca, a Paola, era a maior figura da Uhum. face da terra, assim, ó. Pensa uma pessoa que ela era muito da hora, assim, ela era tipo, ela era toda bonitona, malhada, só que ela, botava ordem em todo mundo, nos homens, tudo respeitava ela, era super legal, sabe? E ela tava no banco é uma coisa ali que tem bastante homem e tal. Mas então, assim, eu tive muita sorte que eu tive chefes mulheres, né? E hoje eu estou numa área que a minha chefe, a minha gerente é mulher, a chefona nossa lá, ela é mulher. Então, assim, é muito legal ver isso, que são mulheres poderosíssimas ali, que estão. E aí você vê mulheres que estão em cargos de liderança, e muitas delas ali, as duas minhas chefes atuais, elas têm filhos. Então você fala assim, pô, é muito legal isso, sabe? Então, assim, eu tive muita referência de feminina na minha vida muito forte, assim, as minhas colegas de trabalho, algumas a gente acabou ficando amiga, então às vezes, muitas das vezes as pessoas falam, mas no trabalho não tem como você fazer amizade. Tem sim. Lógico que Tem. tem ali algumas pessoas que você vai conviver e ok, mas tem umas pessoas que você acaba ficando amiga e leva pra vida, sabe? Então, Uhum. eu tive muita sorte, eu acho. E te ajuda a levar essa parte do corporativo mais tranquilo, né? Que nem você falou É, que trabalhou no banco, você sabe o quanto que é rígido, burocrático e todas as, né, dores de cabeça que tem. Mas sim. isso é legal porque quando você faz essa amizade, principalmente com mulheres que entendem o que você está passando, isso torna mais leve, né, todo esse processo. Sim, né? E você vê, e assim, são mulheres que estão ali, é, todas ali com presenças muito fortes, sabe? Você vê nenhuma ali, às vezes, se encolhendo para caber naquele lugar. Então, assim, eu convivi ali com mulheres que estavam sempre, né? Mulheres fortes. Então, assim, eu acho Na muito legal isso. correria e Na firme, né? correria. Então, eu acho isso foi muito, uma experiência muito massa, assim, que eu tive. Então, você me falou um pouco, né, que construiu essa carreira robusta, tanto no mundo corporativo quanto também no acadêmico, e como também fez uns passos muitas vezes dominados por homens, que nem a gente estava Sim. falando. Então, a sua presença mostra que essa competência e talento acaba rompendo, de fato, as barreiras, mas a gente sabe que os caminhos exigem força e resiliência. Você sentiu que alguma vez precisou provar duas vezes por ser mulher ou por estar em um espaço historicamente masculino? Como isso te moldou, moldou sua postura profissionalmente? É o que eu falo para você, eu tive muita sorte, mesmo com meus líderes homens, eles sempre me respeitaram muito, mas aí também eu penso que eu também sempre me impus muito, né? Então, assim, nunca fui de levar desaforo para casa, então, assim, você vai criando uma casca, né? Uhum. Então, muitas vezes você vê que nesses espaços não dá para. Hoje em dia, lógico, tem mudado, mas não dá para você mostrar que você é muito sensível, por exemplo. Hoje em dia, não. Hoje em dia está melhorando e muitas vezes a sensibilidade, a empatia é importantíssimo, né, para você gerir ali pessoas e tal.
Mas antigamente era aquela coisa assim, ah, bom, não posso, né? Se eu quiser chorar, vou no banheiro chorar escondido, que ninguém vai ver, entendeu? Uhum, É para depois não usarem isso contra você. Ai, tá vendo? Ai, mulher não aguenta. Ai, tá vendo? Qualquer coisinha chora. Então você fala, meu, e aí assim, eu acho que eu criei muito essa casca, então eu sempre fui muito de, né? Teve épocas que eu me condenei por ser assim, né? Mas eu falei, eu acho que eu conquistei muito meu espaço por ser assim e hoje em dia eu não me envergonho. Óbvio, você não vai ser mal educado e grosso com uma pessoa gratuitamente, mas muitas vezes sim, você precisa ser firme. Se você percebe que uma pessoa tá fazendo um comentário não legal para você, principalmente um homem, você fala, ó, eu não gostaria que você falasse assim comigo, né? Então eu acho que vale sim você se colocar, né? Não ofender ninguém de forma gratuita e também tem jeito de você se colocar firme sem perder a compostura, né? Surtar, sim. ou, tipo, isso se aplica para todo mundo, não só para mulher, quanto para homem, né? Então, assim, mas eu acho que eu me impus muito e fui sempre muito respeitada. Mas eu tive sorte de ter chefes homens que sempre me respeitaram muito, assim, sempre me valorizaram, né, como profissional, como pessoa. E então, assim, eu não tive nenhum caso de chefe homem que eu sofri ali algum tipo de preconceito, ou eu vi um olhar ali meio que machista, né? Óbvio que alguns ali você vê que tem um perfil mais machista, porque são homens mais das Aham, antigas, né? Então, às vezes. Mas às vezes eu acho que eu também sempre falei, às vezes a pessoa faz um comentário e fala, mano, esse comentário não foi legal, não. Você tá vendo o que você tá falando? Aí a pessoa, às vezes, ela fala sem nem pensar, entende? Aí, sim. então você vê que tem homens que estão dispostos a melhorar, tem uma galera que tá disposta a melhorar, tem outros que não, e, tipo, esses daí, né, desiste. Mas você vê que muitos homens ali estão tentando se desconstruir, que eu entendo que é um Uhum. número pequeno, mas ele tem uma galera ali que está se esforçando. E aí, então assim, eu tive muita sorte com essa parte de homens, assim. Óbvio que você vê algumas coisas, né? Eu lembro que eu fiquei muito horrorizada, porque como eu sempre vivi num meio ali que eu fui muito respeitada por homens, e eram homens que respeitavam as mulheres. N- Não sei Uhum. como era fora da empresa, mas dentro da empresa eram homens que aparentemente respeitavam as mulheres. Mas aí teve um episódio ali numa empresa que eu trabalhava, né, que um cliente falou que ele queria que quem fizesse o trabalho para ele, né, ele contratou lá os serviços da empresa, e ele falou que não Uhum. queria mulher para atender ele. Então, assim, Ai, era meu uma empresa Deus. pequena, uma empresa de uma cidadezinha menor, que às vezes cidadezinhas pequenas, né, ainda tem essa galera com uma cabeça que você fala, meu Deus do céu, o que está Menor acontecendo? ainda, né? A Você cidade é fala, mano, pequena e a cabeça é menor ainda. dá vontade de falar assim, mano, às vezes você vai se lascar, porque você podia pegar uma mulher que manja pra caramba do negócio, ia fazer o seu estudo ali, o seu projeto melhor possível, e você, por Pois causa de um é. preconceito ridículo, você vai, tipo, não vai pegar, às vezes, o cara melhor pra fazer a tarefa pra você. Então, assim, eu lembro que quando aconteceu isso, eu fiquei, e aí eu até comentei com o meu chefe, eu falei assim, mas isso pode? Ele falou, desculpa o palavrão, mas é uma merda. Ele falou, mas a gente, né, é uma solicitação do cliente. Então você fala assim, mas cara, que coisa muito medieval, né? Aí foi um momento ali que eu fiquei meio que em choque, principalmente por eu nunca ter me deparado ali com esse tipo de coisa comigo, né? Mas aí você vê que Uhum. tem, né? Então você vê que existe isso, né? Então essa foi ali minha visão que eu tive foi o momento ali que eu senti certo preconceito em relação às mulheres ali nessa fala desse cidadão, mas eu tive muita sorte, assim, ó, eu tive muita sorte e me impus muito, né? Então, até para não deixar a galera vir com palhaçada pro meu lado. Mas isso que é bem importante também, a gente saber se impor, porque muitas das vezes as mulheres são incentivadas a ficar calada, né? Aceitar e Exato. tá tudo certo, porque uma mulher calada é respeitosa, é educada, é Exato, exata. gentil. E a mulher que fala as coisas é mulher difícil. Esses dias tava vendo um negócio e falei, meu Deus, um pastor falando que eu faço Muay Thai, né? Que mulheres que fazem Muay Ah, eu já Thai. fiz também. É bom gostoso. E aí, é que mulheres que fazem Muay Thai têm o diabo no corpo. Aí, mas eu falei, mas sabe o que que é isso? Alguns homens querem que as mulheres não saibam se defender, porque é muito mais Sim, fácil você dominar uma mulher se ela não consegue se defender, se ela não se impõe. Então, por isso que esse, vulnerável, né?
exato. O que que ai, a mulher quietinha, isso sim é uma mulher que é uma mulher, sei lá, respeitável ou para casar, né, o Do povo gosta lar, entre é uma aspas, né? mulher para casar, né. E aí você fala assim, então e são falas ali que fazem a gente por isso que eu falo que eu tive um processo de me aceitar, porque eu também me achava muito errada, falava: "Ai, mas também eu falo tudo as coisas bem, nã-nã-nã-nã". E aí, mas é muito conveniente, né, que a gente não reaja, que a gente, né, Sim. muito conveniente, né. É que nem você falou, e acaba você se julgando por não estar se encaixando no padrão que está sendo esperado para você. E tipo, será Exato. que eu que sou a errada? Será que eu sou tão doida assim? E o pessoal É, realmente está certo? E na verdade exatamente. não, É, é o mundo que é, tá errado mesmo. exato. Então, assim, eu acho que essa reflexão é muito válida. E aí, então, na sua visão, você acredita que o mercado de dados e estatística ele está se tornando mais inclusivo para as mulheres? Ou ainda tem muito chão, assim? Tem empresas grandes em geral, inclusive, elas têm ali que elas têm meio uma elas são forçadas, entre aspas, ali, a equiparar, né, as contratações. Eu acho que hoje em dia os cargos de liderança, antes tinha não tinha tanta mulher nos cargos de liderança, mas eu penso que ali é um processo, né? Porque pensa, as mulheres começaram ali na carreira acadêmica mais tarde que os homens, né? Os homens, desde muito tempo, Uhum. já vai fazer universidade e tal. As mulheres lá para os anos 60, 70, começaram a ir para o meio universitário, fazer ali uma graduação. Então, assim, é uma galera que está começando agora, né, que teve ali um tempo de empresa para poder virar uma gestora, entendeu? Então, eu acho que por isso que agora está começando a ampliar esse número ali de mulheres nos cargos de liderança. Muitas vezes ali também tem empresas grandes têm que ter né, uma contratação ali meio que equilibrada, mas eu ainda vejo Aham. algumas empresas pequenas, né, com um número muito grande de homens, né? Então, eu vejo isso melhorando, mas às vezes tem algumas empresinhas ali que eu não sei por que tem essa coisa de ter mais homens do que mulheres. Então, assim, eu acho que tá melhorando, mas ainda tem muito que melhorar, sabe? Você sente que falta, como se fosse uma inspiração feminina para outras mulheres também entrarem nessas áreas? Por isso que É, tem ainda muito homem? eu acho que, na verdade, não é nem porque as mulheres não estão se candidatando, tá? Eu entendo que Ah, essas empresas pequenas, elas estão preferindo contratar homens. Então, eu acho que entendi. tem bastante Mas da mulher. cultura daquela empresa mesmo, né? Exatamente, porque eu acho que tem bastante mulher ali. Eu entendo que hoje em dia tem bastante mulheres e tá aumentando o número de mulheres, principalmente ali em exatas, né? Uhum. E eu acho que tem mulheres muito inspiradoras hoje, principalmente mulheres maravilhosas ali que você fala, mano, quero ser igual aquela mulher lá. Mas eu acho Aham. que tem algum mas tem ainda empresas ali que é o perfil da empresa, então eu não acho que as Hum, mulheres eu acho que elas até tentam se candidatar, mas por algum motivo ali da empresa acaba não tendo essa contratação. não tendo essa oportunidade, né? É, Infelizmente. sim, sim. Bom, e além da estatística, né, você também disse que é bailarina, roqueira e apaixonada por gatos. Então, conta um pouquinho como que a dança e a música se conectam com a sua rotina. Você enxerga que essas paixões trazem aprendizado para a sua carreira? Como que é? A dança, né, eu sempre gostei muito de dança, né, eu fiz também aula de piano e né, eu adoro essa parte mais artística. E aí a dança do ventre foi ali um momento para me salvar em São Paulo, né, estava naquela cidade grande, meio perdida, e aí foi um rolê de acolhimento, porque imagina, a dança do ventre é um universo com muitas mulheres, e ali foram mulheres que me acolheram. E também essa coisa de você trabalhar muito a sua feminilidade, porque eu tive que criar uma casca, então às vezes é muito, né, chega, e aí, nananã, vive com homem, fala, e aí, mano, você vai virar meio mano. Aí, não é? Você fica convivendo com É os mesmo homens, tudo. desse jeito. É, é. Aí e muitas vezes a gente bloqueia o nosso lado feminino até por medo, né, exatamente, você fala assim, eu vou ficar me mostrando muito mulher, entre aspas, né, vamos dizer assim, e aí todo mundo vai achar que eu sou fraca, que eu sou não sei o quê.
E aí, então, a gente às vezes bloqueia isso, mas aí com a dança do ventre é muito legal, porque é uma dança milenar ali e tal, de trazer aquela coisa do Uhum. feminino. E aí você vê a força do feminino, as mulheres todas ali se ajudando, é uma coisa muito massa, assim, foi uma coisa transformadora na minha vida. E é uma coisa muito legal, porque te faz você trabalhar essa coisa aí mais feminina e também tem essa coisa das raízes, né? Então eu acho que Sim. e também de você se sentir mais bonita, né? Então você fala assim, não preciso ser bonita, padrão, beleza, tipo essas que a gente vê aí. Óbvio que mudou muito hoje, mas é aquela coisa, posso ser bonita sendo do jeito que eu sou. Não Uhum. preciso necessário, porque eu falo, a dança do ventre é legal porque é uma dança para todos os tipos de corpos, né? Então, assim, o balé, por exemplo, hoje tem mudado um pouco, mas exige que a mulher seja magra demais, né? A dança do Sim. ventre não, é até legal você ter umas gordurinhas ali para fazer os negócios, sabe? Então, assim, e é uma dança que aceita qualquer idade também. Então, eu tinha colegas ali que eram Que meninas novas, legal. e mulheres mais velhas, de 60 anos, e mulheres com o corpo mais cheio, mulheres magras. Então, eu acho que é muito, muito legal essa dança, né? Então, eu acho que ela me trouxe muita coisa boa. E aí, eu fiquei ali muito tempo. Eu fiz, sei lá, uns 12 anos de dança lá em São Paulo, numa das escolas mais conceituadas ali, que eu nem sabia que era. Mas aí, eu fiz porque era perto do metrô. Eu falei, vou fazer nessa escola aí que é perto do metrô. E aí, na época, era o Canel Kalili, que é uma escola super power de dança do ventre, hoje não existe mais, mas era ali com as professoras mais power ali de dança do ventre. E aí, numa dessas, eu fiz como hobby. E aí, quando eu vim para São Carlos, né? Quando eu voltei para São Carlos, que aí teve todo o negócio de voltar para São Carlos, quando eu larguei o banco e falei, não, vamos voltar para São Carlos. Já tô mais velha, eu quero ir para uma cidade um pouco menor e tal. Foi a hora que eu decidi fazer o mestrado. E aí eu vim para São Carlos, meio que sem saber para onde eu ia. E aí a Serasa veio para cá, né? E eu acabei voltando para a Serasa. E numa dessas, no meio disso tudo, eu falei, vou voltar a fazer dança do ventre como aluna. Comecei numa escola aqui em São Carlos, que a professora falou: Olha, Ângela, pela sua experiência, já você poderia abrir uma turma. Você topa o desafio? Nossa, que legal. Aí eu falei, gente, mas como? E aí eu abri uma turma nessa escola, 10 anos atrás, e tô nessa até hoje. Então, assim, eu concilio ali a minha vida profissional ali na Serasa com a dança. Óbvio que a Serasa me exige muito, ela tem ali uma exigência muito grande. Conforme você vai subindo de cargo, a exigência vai aumentando. Só que a dança, Aham. por exemplo, eu continuo com as aulas, é no sábado, eu tenho 2 turmas no sábado. E é uma coisa que eu considero um hobby, mas também é uma coisa. É cansativo? É, porque final do ano tem espetáculo, tem que montar coreografia. Uma Só que também correria, né? uma correria. Então, além das coisas minhas da Serasa, eu tenho essa frente aí da dança. Só que é uma coisa que me traz tanta coisa boa e equilibra, né? Então, assim, a Serasa eu gosto bastante de trabalhar com estatística, né? Com consultoria, eu adoro. Mas a Uhum. dança, então, é aquela coisa que são coisas bem opostas, mas elas se complementam, porque a dança, por exemplo, sendo professor é muito legal, porque você trabalha ali, você tem que entender que são pessoas com personalidades bem diferentes. Você tem, muitas vezes eu tô nervosa no dia do espetáculo, só que eu tenho que demonstrar que eu tô tranquila para passar isso para minhas alunas. Então é uma experiência que me ajuda, inclusive, na parte da Serasa, entendeu? Porque eu acho que tem muita coisa que eu uso ali nessa parte de dar aula de dança, que depois é proveitoso ali para minha parte profissional dentro da Serasa. Uma coisa que a gente fala e conversa bastante, principalmente nos coletivos, é a questão da gente sair um pouco da parte tão técnica e focar também na nossa parte espiritual, mental, porque tudo isso faz com que a gente se destaque mais em todos os âmbitos, né? Profissionalmente, socialmente, tudo. E isso é legal de você conseguir encontrar um hobby que no seu caso é a dança, e conseguir esparecer, né? Sair um pouco daquilo, trabalho, 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 por mais que também seja o seu trabalho, você consegue levar isso com uma fluidez ali, onde a sua mente também pode descansar, sabe? Ter um momento ali de olhar para você, de você se sentir mais bela, né? Que nem você falou, por ser você mesma, por se dedicar, por conseguir se explorar, né?
Isso é bacana. E esses hobbies também, é algo que a gente está até conversando antes de entrar aqui na gravação, da gente ter um hobby para a gente poder se inspirar, se ver como mulher, se ver como nós, né? Como a gente se descobrir para também nos ajudar nos âmbitos de trabalho e socialmente, né? Isso é legal. É, exato, é o que a gente comentou, né? Que as mulheres, os homens são desde cedo incentivados a terem hobbies, né? Então, assim, põe o menino no futebol, sei que lá. A mulherada Uhum. mudou, óbvio, né? Antigamente, dá as panelinhas, a boneca para ela, que é o que ela vai fazer da vida dela, entendeu? Para E ela aí, já ir aprendendo, né? já vai com a panelinha e ela que se vire com isso aí. E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia é legal que no Muay Thai, mesmo lá na escola onde eu tô, aí você vê as menininhas, eu acho mó bonitinho que as menininhas no karatê, tudo pequenininha, você dá um orgulho, você fala, pô, é massa. Os pais que, tipo, no clube, às vezes eu vou, o time de futebol, esses dias eu falei, que legal. Tinha os menininhos jogando e as meninas jogando junto com os meninos. Eu falei, isso aí, entendeu? Aham. Então, assim, vai incentivando a galera e eu acho que é importantíssimo todo mundo ter hobby, né? Porque, assim, até para você, porque muitas vezes eu vejo que eu tô com problema no trabalho, e às vezes quando você sai, né? Antes eu fumava, eu parei de fumar, ainda bem, né? Porque faz mal pra caramba. Mas eu lembro que quando, às vezes, eu tava com algum problema no trabalho, e aí eu falava, vou lá fora pegar um café e fumar um cigarro. E aí eu pensava em outras coisas, e aí vinha a ideia, você falava, nossa, acho que agora eu consegui. Então, só que aí você vai mudando. Então, você fala assim, então hoje em dia eu faço isso muito com esporte, né? Então, às vezes você, Uhum. sei lá, você tá com um problema que você não consegue resolver. Eu vou fazer um pouco de academia, vou pra dança. E aí, muitas vezes, quando você ocupa sua mente com outra coisa, vai te trazer depois ali uma ideia diferente. E na dança, eu acho que muito, muito me ajuda na criatividade. Você fala, mas o que, que tem de criatividade dentro da consultoria estatística? Muita coisa. Você vai montar um Muita coisa. material para apresentar para o cliente. Então, assim, então eu acho que é um combinado muito legal, assim. Então, por isso que é massa ter um hobby ali, todo mundo se dedicar a um hobby, sabe? E o legal também que você falou, né? Como professora, você percebeu que cada pessoa tem uma personalidade, que você tem que Tem, atingir ela de uma forma. Você também traz isso para sua consultoria. Cada cliente tem uma personalidade. Como que vai passar lógico. isso, né? Exato, esse é um bom ponto que você colocou. E aí que cada cliente é de um jeito, entendeu? Você meio que tem que entender, por isso que eu falo hoje em dia, tem inteligência artificial, todo mundo vai ser substituído, não sei o que lá. Só que às vezes é o seu olhar, e a comunicação, eu sempre falo que a comunicação não é só a fala, tá? Então, assim, você olhar Sim. pra mim, falar, Ângela, tá tudo bem, eu tô de braço cruzado. Eu falo, tá tudo bem, tudo ótimo. Aí só que você vai olhar pra minha cara e vai falar, meu, essa mulher não tá boa, não. Aí, então, tem então a comunicação não verbal, então é exatamente isso, você Uhum. entender ali tudo essas um monte de coisa. Não, isso é muito legal. E agora falando um pouquinho da sua paixão, os gatinhos. O que que eles representam na sua vida? Os gatos é uma coisa muito louca que eu sempre tive, assim, eu sempre fui uma criança meio peculiar, né? Então, assim, a minha mãe fala que desde criança ela falou, bom, não vamos reprimir, né? Vai saber. Mas diz que eu tinha uma noia, uma noia de andar vestida de gato, quando era criancinha, bem Não criancinha. acredito. Eu tinha uma noia. Aí eu pedia pra minha mãe desenhar bigodinho em mim, e saía com as orelhinhas de gato. Aí, Que não, eu sei lá. fofa. Eu falei, meu Deus do céu, mas tudo bem, não vamos reprimir, deixa fluir. Eu adorava, eu tinha uma coisa. É. E assim, minha mãe, minha família, minha mãe, meu pai sempre tiveram um cachorro. E Uhum. minha mãe fala que nunca não entendeu, porque ela falou: a Ângela sempre teve uma coisa com gato. E eu queria, porque queria, eu quero um gato. Gato, quero um gato. Aí chegou uma hora minha avó falou: então pega o gato. Aí abandonaram uma ninhada lá na vizinha, a vizinha pegou. Então pega o gato. E aí desde então, esse amor por felinos ali. Eu tenho tatuagem de gato, eu adoro coisas de gato. Eu não sei, uma Oh, coisa meu que Deus. deve ser uma coisa que vem ali de outras vidas. Eu não sei te explicar, tá? E aí eu comecei ali, tipo, até então eu sempre tive os gatos ali na casa da minha mãe, então teoricamente não tinha um gato que era eu que tinha que cuidar, fazer todo o corre, Uhum. mas lá em São Paulo foi que aí eu decidi adotar duas gatinhas, e aí desde então eu sempre tive, né, elas são minhas companheirinhas, como eu nunca quis ter filho, e, né, então eu acho que é uma maneira ali de eu, tudo bem que é diferente, óbvio, né, eu não trato meus gatos igual, tem gente que Sim. trata igual gente, eu trato igual Uhum. gato, mas é assim, são minhas companheirinhas ali. Então é uma coisa ali que elas estão, e aí no final
passaram vários gatos na minha vida, e quando eu vim para São Carlos, foi até uma coisa que eu achei, eu falei, nossa, gente, como assim? Ah, o que que você vai fazer com os gatos? Eu falei, vou levar, né? Eu vou fazer o quê com os gatos? A pessoa teve a Vou deixar eles lá. capacidade de perguntar o que que ia fazer com os gatos. Aí eu lembro que meu pai, abençoado, coitado, na época eu tinha 3 gatos. Aí veio os caminhão de mudança lá para trazer as coisas para São Carlos, e aí meu pai falou: não, eu vou lá buscar os gatos. Naquela época não tinha essas coisas de pet, de transporte de pet. Meu pai, Uhum. Marzen, aí enfiou os gatos tudo no carro. Imagina, meu pai, são 3 horas e meia, Nossa, 4 horas de viagem. com Aí 3 ele, gatos, tadinho dele. não, e eles miando dentro do carro, e meu pai, assim, ó, nada abalava. Ele botou a musiquinha clássica dele e lá dirigindo. Eu tava me dando uma agonia, aqueles gatos tudo miando, e o meu pai, tipo, dirigindo ali, fingindo que nada tava acontecendo. Eu falei, então, aí Ele era trouxemos. sua paciência exterior, né? Total, total. E aí eu falei, ó, isso sim é um pai, né? Porque aí trouxe os gatos, aí numa dessa, lógico, eles vão ficando velhinhos, aí morre, mas eu sempre penso tem gente que fala assim, ah, não vou mais adotar porque eu sofri muito. Eu sempre penso que eu sofro muito, mas eu tô tirando um bichinho que poderia estar na rua sofrendo. É Então, verdade. assim, eu tenho meus gatos, eu sempre acabo adotando gatos adultos, porque em geral ninguém quer adotar gato adulto, porque é mais difícil a adaptação e tal. Aí eu moro em apartamento, eu sempre tive meu número máximo 3 gatos, né? Então minhas gatas aqui são todas que eu adotei adultas. E aí depois no ano passado apareceu que do nada, gente, eu desci tinha um gato ali no debaixo do meu carro. Eu falei, ah, Jesus, que esse gato. Aí fui, Dessa peguei. coisa não tenho, né? Ah, é, É exato. tipo Aí eu isso. falei, meu Deus. Não, e aí para piorar, eu peguei um gato, tipo, velho, né? Assim, não é super velho, mas tem uns 10 anos. Aí o gato começou a Nossa, ficar ruim pra caramba. Eu levei no veterinário, e me descobre que o gato tem diabetes, eu tenho que dar injeção nele todo dia. meu Deus do É céu. assim, entendeu? Aí o veterinário fala: esse gato, ele teve uma sorte grande na vida, porque. Então é isso, assim. Então, mas eu sempre penso que eu tô tirando um animal ali que poderia estar na rua sofrendo, né? Eu ajudo algumas ONGs aqui em São Carlos, aí às vezes a gente junta uma galera ali para castrar os gatos da rua, sabe? Ai, E é que isso. legal. A gente vai fazendo o que dá, entendeu? Se cada um fizer um pouquinho, as coisas vão melhorando, eu acho. Com toda certeza. Ainda mais com animaizinhos que não tem como, eles não conseguem se cuidar sozinhos, ficam tão Eu falo, perdidos né? assim no mundo, né? São criaturas inocentes, que nem criança, né? Criança e bichinho é tudo, né? Muito inocentezinho ali, né? Pois é. Bom, o papo está muito bom, mas a gente já está conversando já faz um tempinho. Já. Então vamos chegar nas últimas perguntas, né, desse Bom. episódio. Então, para quase finalizar, que conselho você daria para uma mulher que está começando agora a sonhar e trilhar uma carreira sólida nessa área da STEM? Bom, o conselho que eu dou é só vai. Só vai. Então, assim, eu acho que, lógico, é válido ali estudar, né, fazer o que tem ali, buscar se aprimorar profissionalmente, estudar. Só que muito, muito do que faz a gente crescer ali é a experiência, né, é a vivência, é o Uhum, dia a dia, né? Então, eu falo, só vai. Se abre ali para as oportunidades, e exatamente o que a gente falou lá no começo, que muitas vezes vai sair do nosso planejado, né? Então a gente planejou uma coisa e às vezes vem uma coisa diferente, você fala, putz, será? E às vezes essa coisa diferente vai fazer sua vida, sei lá, você vai bombar, vai conseguir uma promoção, né? Alguma coisa ali. uhum, E eu acho que é isso, é ir e também olhar ao redor, ver que tem muitas mulheres que estão indo e conseguiram e estão ali em cargos de liderança, são mulheres poderosas, né? Então eu acho que é isso, não ter medo, né? E ir sem medo. uhum. Cair de cabeça, né? Só se É, joga e tenta. se joga, vai ter gente babaca no meio do caminho? Vai. É. Mas pensa que faz parte ali do processo, né? Muitas vezes até eu falo que gente desgraçada sempre tem, mas isso faz Uhum. a gente fortalecer em diversos pontos ali da nossa vida e faz a gente melhorar, né? Muitas coisas ali.
E a gente pode acabar encontrando pessoas muito boas também, né? Ah, não, Pessoas que sim, estão ali com sim, você. sim, exatamente. Eu pontuei o lado negativo, mas é como eu falei, eu tenho amigos até hoje de gente que super me ajudou na parte de Uhum, do trabalho. Assim, eu vejo hoje em dia na área que eu tô, a galera se ajuda muito, assim, não tem essa coisa de um querer passar a perna no outro, eu não vejo isso. Assim, já tiveram algumas áreas que você sente que tem alguma pessoa ali, mas eu vou te falar que foram bem poucas. Em geral, tem mais pessoas boas do que ruins, né? uhum, Então, eu acho que todas elas trazem ali uma experiência, né. Então é uhum. isso. E agora, para fechar as perguntas, você tem algum livro, série, filme, ou até mesmo música, né? Que você recomenda para inspirar as mulheres que querem se aprofundar nesse universo aí? Eu tenho aqui 2 dicas, que é uma de um filme e outra de uma série. Eu, Uhum, por ser árabe, essa série eu achei ela muito incrível e ela é baseada num fato real, chama Rainhas da Bolsa, eu acho que tem na Netflix. uhum, E são mulheres árabes nos anos 80. Pensa, nos anos 80, meu, o universo árabe hoje em dia, a mulher, coitada, tem mulher lá que só se ferra na vida, porque tem que ficar lá, usar burca, não pode fazer nada, não pode sair na rua sozinha. uhum, Aí imagina nos anos 80, pensa, né? É muito legal essa série, ela é super divertida, que aí são 2 mulheres ali que elas são as primeiras mulheres a trabalharem no mercado de ações. E aí você vê, assim, eles fizeram de um jeito muito leve, sabe? Tem até umas situações engraçadas e tal, porque eu acho que talvez foi bem mais pesado, né, o processo delas, mas na série eles uhum, deixaram mais leve e tal. Mas é bem legal e o mais legal quando você fica sabendo que é uma história real, meu, e as mulheres, elas eram super inteligentes e tal, então, assim, é muito legal. Só que elas foram ali as primeiras a entrarem, então imagina aceitar, imagina árabe, né? Tem uma ah, mulher fazendo, entendeu? Então, assim, ela é uhum. bem legal essa série, eu gostei bastante. E tem um filme que ele é muito lindo, chama Temple Grandin. É de uma moça que ela é uma história real também. Ela, nos anos 50 ali, ela foi diagnosticada com autismo, né? E aí, naquelas épocas, Nossa, imagina, o autismo era uma coisa assim, tipo, a pessoa era condenada. E aí aham, a mãe não aceitou aquilo, né, então, assim, ela foi atrás ali de buscar algumas ajudas e deixou a Temple Grandin na casa de uma tia, eu acho, e tal, que era uma fazenda, para fazer e assim, eu só sei que essa mulher, ela é uma história tão linda, porque, assim, ela superou tudo isso e lógico que dentro do autismo dela, ela tinha umas percepções diferentes, então tanto que ela revolucionou a indústria de manejo de gado. Ela fez todo ali um negócio hum. ela revolucionou porque ela tinha uma percepção do do gado, dos bovinos, que em geral as pessoas não tinham. E assim, é uma história muito maravilhosa de superação e assim, é uma mulher e uma mulher autista. Então é uma história muito linda, ela tem um final e é uma mulher que depois você busca, existem os vídeos da pessoa real falando, ela dá palestra, é uma história muito Nossa, que inspiradora. legal. É muito lindo esse filme é muito legal. Ai, eu já até anotei aqui que eu fiquei muito interessada agora de assistir, não conhecia mesmo. História que é daquelas que deixa com o coração quentinho, sabe? Você fala assim: "Ai, tá vendo? Ah, que gostoso. Muito legal". Bom, Ângela, eu queria agradecer novamente. Muito obrigada por compartilhar sua história conosco. Foi inspirador conhecer não só a sua trajetória na estatística, né, mas no mercado corporativo, e também as suas paixões, né, que mostra que somos múltiplas e completas e a gente pode ir para qualquer área, fazer qualquer coisa. Então, eu Exato. agradeço muito por, por esse bate-papo, né? Espero que você tenha gostado também. Ai, foi muito bom, adorei te conhecer, adorei esse programa, achei muito legal. Então, agora encerrando, esse foi mais um episódio do Tech for Her podcast. Se essa conversa te inspirou novamente, não esqueça de compartilhar com uma amiga e siga a gente nas plataformas digitais. E lembre-se, lugar de mulher é na tecnologia, na ciência, na dança, no palco, em todos os espaços que ela quiser ocupar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Nada nos para, nada nos fraia. Somos faísca que incendeia. Tem equação no coração e visão que move a nossa missão. Empreender é resistir.
resistir e fazer o mundo